dessa polêmicazinha, certo? E aí a gente, enfim, chega na língua. A língua é um órgão essencialmente muscular, é o órgão não é o da fonação, mas participa também da fonação, assim como participa da mastigação de forma auxiliar, né? Tem N funções, mas o que importa pra gente anatomicamente é saber quais são os músculos que compõem a língua, em que grupos eles se dividem, qual é a inervação da língua, já que uma das funções dela é uma função neurológica especial, que é um dos sentidos, tá? Né? Que é a gustação. Então, como é a inervação e qual é a vascularização? É isso que a gente precisa saber dela. Além da anatomia, né, externa. Assim. A anatomia da língua, vocês já devem saber, mas a gente vai revisar melhor ali na peça mesmo, tá? Aqui eu queria a gente usa mais para ver os músculos. Então, de músculo da língua, o que vocês precisam saber? Existem dois grupos, quais são? Músculos extrínsecos e intrínsecos. Os músculos extrínsecos, quais são os músculos extrínsecos da língua? Genioglosso, ioglosso, palatoglosso, estiloglosso. Tá? Eu acho que foram todos. Ioglosso, genioglosso, estiloglosso, palatoglosso. Eu não estou lembrando de outro. Tá? Acho que são só esses quatro. Por que extrínsecos? Por que extrínsecos? Exatamente. Vem de algum lugar para a língua. Tá bom? Extrínsecos. Vem de algum lugar para a língua. Né? Então, o estiloglosso, ele vem de onde para a língua? Do processo estiloide do osso temporal e se insere na língua. O palatoglosso vem, obviamente, é um músculo do palato mole e se insere na língua. O ioglosso vem do ocioide e se insere na língua. E o genioglosso vem das espinhas genianas da mandíbula, tá? O genioglosso vem das espinhas genianas da mandíbula e se insere na língua, tá? Cada um tem a sua função distinta. O genioglosso, qual é a função dele? Protrusão, exatamente. Muito bom. Muito bom. Dá um exemplo. Assim. Sim, presta atenção. Olha, o genioglosso faz a protusão da língua. É fácil de saber isso. O genioglosso, se ele se origina das espinhas genianas da mandíbula, que são essas estruturas que ficam aqui internamente, onde está esse parafuso, né? Então elas não estão mais, né? Ele se origina daqui e ele vai até a língua, né? Se o ponto de inserção dele é na língua e a origem é aqui, quando ele determinar a sua ação, ele vai puxar aonde ele está inserido, né? Então, se ele está originado aqui e ele se insere lá, a inserção geralmente é o ponto móvel, quando ele tracionar as fibras, ele vai puxar a língua para frente, tá? Vai fazer a protusão. Genioglosso. O que faz a depressão da língua seria qual? Ioglosso. Tá lá embaixo, ele se originando lá no ióide, ele vai puxar a língua, vai deprimir, né? O que faz a retração da língua? O estiloglosso, principalmente, tá? Principalmente, mas o palatoglosso também faz, tá? Mas o principal é o estiloglosso. Ok? Deixa eu ver. Calma. Oi? Porque o palatoglosso, ele não é único e exclusivamente ali, né? Ele também é um músculo do palato mole. Ele acaba tendo uma função mais de deprimir o palato mole do que de propriamente elevar a língua, entendeu? Tá bom. Então, dos extrínsecos tá tudo ok. Agora, bora falar de músculos intrínsecos. Músculos intrínsecos, tem uma história famosa minha, que todo mundo ri, mas é ridícula, não é pra rir, mas dá pra lembrar. É o seguinte, dos músculos intrínsecos, a gente sempre vai falando assim, é meio difícil de ver, ninguém enxerga nada na peça de formol e tudo mais. Aqui é mais fácil de enxergar, mas quem não enxergar depois tem um macetezinho. Na língua, quem puder chegar mais perto, olha, aqui também dá pra ver a mesma coisa, quiser pegar o alfinete pra ir marcando e me perguntando, não tem problema. Bem aqui, eu tenho um músculo, que olha, tem um Lzinho dando cola pra vocês, que ele acompanha, as fibras do músculo acompanham o sentido da língua, né? Então, esse músculo aqui é chamado de músculo longitudinal superior da língua. Tá? Exatamente, esse aí, né? Um alfinete também. Embaixo dele, vocês vão ver um monte de furinho assim, né? Tá vendo? Por que esse monte de furinho? Por que esse de cima, isso é um músculo, esse aqui é exatamente, por causa da disposição da fibra. Então aqui eu fiz um corte sagital, né? Eu cortei a cabeça assim. Se eu cortei ela assim,
O músculo que tem as fibras longitudinais, eu vou cortar no mesmo sentido do músculo, então vai ficar deitado, tá bom? Agora, o músculo que estava transversal, se eu passo um corte sagital, quando eu pegar a banda da cabeça, vai estar só os furinhos, só a cabeça das fibras, tá bom? Então aqui eu tenho que músculo? Na verdade, eu tenho dois músculos aqui. Quais são os músculos que estão aqui? Que não dá para separar um do outro. Músculo, oi? Músculo vertical e transverso, tá? Músculo vertical e músculo transverso da língua. Eles estão aqui, onde tem esse monte de furinho, nessa camada aqui. Não dá para separar um do outro. Os dois, músculo vertical e transverso da língua, certo? E existe ainda um quarto músculo que está... Não, esse é mais difícil de enxergar, mas é mais ou menos onde eu vou marcar para vocês, tá? Não está representado na peça, legal. Mas, pelo bom senso, como é que a gente vai saber onde ele está? Aonde termina esse músculo que está representado só pelos furinhos, que é o vertical e o transverso, e onde começa esse leque aqui embaixo, tá? Que é um outro músculo. Como é o nome desse músculo aqui que a gente acabou de falar, extrínseco da língua? É o genioglosso, né? Esse aqui, tá? Dá pra ver. Então, no limite entre a inserção do genioglosso na língua e o músculo vertical e transverso, é o local onde deveria estar passando o longitudinal inferior. Só que não está representado aqui na língua, tá bom? Nessa peça. É onde passaria o longitudinal inferior, certo? Vão cobrar o longitudinal inferior? Não, muita sacanagem. Cobra o superior. Oi? Qual? Isso aqui é o longitudinal inferior, tá? Músculo longitudinal inferior da língua. O genioglosso é esse músculo, esse leque todo aqui, olha, que está se originando aqui, olha, a origem dele, ó, a origem dele aqui. Tudo isso aqui é o genioglosso, tá? Aí aonde ele se insere, limite entre ele e esses aqui, vertical e transverso, é o longitudinal inferior, que não está representado. Eu estou só marcando para saber onde ele estaria, tá? Certo? Tudo bem? Então eu estou marcando para vocês verem aonde ele estaria, mas ele não está representado aqui. Quais são os músculos intrínsecos da língua? Repetindo: longitudinal superior, vertical e transverso e longitudinal inferior. Tudo certo? Tudo tranquilo. Ninguém tem problemas com isso. Os extrínsecos dá pra ver o glosso? Os extrínsecos dá pra ver o genioglosso. Tem uma outra peça que dá pra ver o ioglosso e o estiloglosso, que é uma língua que destaca. Depois eu pego lá e mostro pra vocês. Oi? Isso, o genioglosso tá aqui. Gente, é diferente genioglosso de genioide. É importante isso. Não vai chegar aqui e tascar genioglosso aqui, que não é. Tá? Vocês estão vendo. É só você ter bom senso e olhar. Olha só. Esse aqui, o nome é parecido. Se origina do mesmo lugar, das espinhas genianas, mas vai pro ocioide. Olha aqui, tá? É o genioide. E esse é o genioglosso, que se origina do mesmo local, mas vem pra cá, pro ventre da língua. Tá bom? Olha só. Não precisa. Vocês já entenderam os intrínsecos, né? Deu pra pegar? Que bom. Por que intrínsecos? Porque só estão na língua, não vem de nenhum lugar pra ela. E qual é a função deles? Mudar a conformação da língua. Eles dão o formato dela, de fato. Eles são a língua em si, entendeu? Ela não é um órgão essencialmente muscular. Então, na verdade, os músculos intrínsecos da língua são a língua. Os outros estão vindo até ela e vão, através da atuação, dar mobilidade. Vão deprimir, vão protruir, vão retrair a língua. Esses não. Eles vão fazer com que, por exemplo, tem pessoas que conseguem fazer isso aqui, ó. Outras não conseguem, né? Isso aqui é tipo a língua se dobrando em cima de si mesma. Isso é ação de músculo intrínseco. E isso é meio genético, assim. Tem gente que consegue, quando a família consegue, tem gente que ninguém na família consegue. Entendeu? Eu não sei como é essa genética, não sei, ele deve explicar melhor. Não sei se tem alguma... Eu sou fraco de genética. Mas eu sei que tem gente que consegue e gente que não consegue. É aquele que dobra pra frente e pra trás, nojento. Não é assim. Dobra pra Pois frente, é, nojento. gente, não vamos entrar no mérito que cada um consegue fazer com a língua, né? Faz aí. Muito nojento.